Ó, eu não sou lá muito fã de gênero de terror, mas quando eu peguei esse material aqui pra ler, ó, Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, eu comecei a mudar um pouquinho a minha opinião. Então hoje eu vou explicar o porquê e te convidar a pensar comigo sobre esse livro aqui. Então vem comigo. Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Review Express. Vocês estão bem? Hoje não vamos falar de gibi, vamos falar de livro mais uma vez. Como eu já disse, Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, livro publicado originalmente em 1954. Essa versão que eu tenho aqui na minha mão, com acabamento sensacional, é da editora Aleph. Livro em capa dura, com uma capa lindíssima, olha, do Pedro Inoue. Olhadinha na lombada dela. E a contracapa. Robert Neville não está só. Esse aqui é talvez o livro mais famoso do autor, Richard Matheson, que é americano, nasceu em Los Angeles, nasceu em 1926 e morreu em 2013, há pouco mais de 10 anos. Ele se destacou por escrever gêneros de terror, ficção científica, fantasia. E essa aqui, como eu disse, é a sua obra mais famosa, sem sombra de dúvidas. Mas ele é um autor que ganhou alguns prêmios, tá? Deixa eu só pesquisar aqui quais que ele ganhou. Ele ganhou o prêmio Bram Stoker, muito importante. O Nebula Award também. E em 2014, um ano após a sua morte, ele entrou no Hall da Fama da ficção científica e fantasia. Então, um reconhecimento mais do que merecido por seu trabalho. Com certeza, o legado que ele deixou com seus livros e com esse conteúdo aqui influenciou e ainda vai influenciar muitos escritores ao longo dos anos, porque o trabalho dele é incontestavelmente muito bom. Beleza, do que fala esse livro aqui, Eu Sou a Lenda? Cara, isso aqui é uma... Se eu pudesse dar um subtítulo para esse livro, seria algo parecido com uma jornada sombria num mundo pós-apocalíptico. Uma uma pandemia devastou a humanidade da Terra, transformando todos os seres humanos em criaturas notívagas sedentas por sangue, ou vampiros. Só que esse cara aqui da capa, o protagonista, Robert Neville, ele é o último homem a não ter se contaminado, a permanecer como um ser humano ainda. Então, essa obra vai convidar você a mergulhar nessa realidade aterradora, envolvendo e explorando os cantos mais profundos da solidão humana. É interessante pensar que esse livro ele tem duas camadas. A primeira é a camada de ação, mais simples, que vai explorar o cara tentando sobreviver em meio a esses vampiros, saindo em busca de recursos e tudo mais. E o terceiro explora o lado que aí me pega muito, que para mim é o lado melhor do livro, explorar o lado da solidão humana e a permanência, a resiliência em manter a própria sanidade. Bom, ao decorrer do vídeo eu vou falar mais sobre isso. A jornada do Robert Neville pela Los Angeles em ruínas é marcada por um constante clima de tensão e suspense. Você vai estar sempre assim, na expectativa de que algo ruim vai acontecer com ele. O autor ele consegue construir uma atmosfera sombria e claustrofóbica muito boa, com toda a sua descrição de cenários, aqueles cenários decadentes, ele descreve isso muito bem. E a constante ameaça das criaturas também, ele descreve muito bem. Então isso contribui para que o livro tenha esse ar claustrofóbico, bem que ameaça o protagonista o tempo inteiro. Enquanto eu falo, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a guarda do livro. Isso aqui é um material, ó que bonito essa. Ele transcende o gênero do terror, tá? Ele passa a ser uma ficção científica sobre a natureza humana, sobre como sobreviver em situações aterradoras. Então ele deixa de ser só um livro de terror. Ela vai te convidar a pensar sobre os limites da sanidade, a importância de ter a esperança e qual que é o preço de se viver isolado, em solidão, num mundo tomado
por criaturas. Aqui numa das folhas aqui, de introdutórias, tem um textinho assim: o mundo ficou louco, pensou. Os mortos andam por aí e eu acho isso normal. Então, é esse tipo de atmosfera sombria e imersiva que o Robert Mattson consegue criar aqui. É algo muito, muito palpável, onde o horror ali vai se esconder a cada esquina. É muito louco, cara. Ele vai explorar profundamente a psique humana, a solidão, o medo, a dúvida. Ele vai construir uma trama ali de um retrato muito complexo do protagonista. Também traz reflexões sobre a natureza humana, a questionar seus valores, a capacidade de resiliência e como conviver em situações extremas. E, cara, tem uma narrativa muito envolvente, um suspense muito constante durante o livro inteiro, que, diga-se de passagem, é muito gostoso e muito fácil de ler. Você pode perceber aqui no miolo, apesar de ter quase 380 páginas, ele é num formatinho menor. E ó, tá vendo? Ele tem margens bem grandes, a entrelinha também é alta. Então o livro que você lê é gostoso de ler, a diagramação dele tá muito boa. Ele é fácil de ler. Dá pra ler isso aqui muito rápido, é muito, muito agradável a leitura. Recomendo demais para quem é fã de ficção científica, de cenários distópicos, né? Nós estamos aí na vibe da série do Fallout, então para quem tá curtindo a série, isso aqui é uma ótima pedida. Vale lembrar que o próprio Stephen King já citou, o grande Stephen King citou que esse livro aqui é uma de suas maiores influências e que ele tem isso aqui como eu disse, como influência mesmo, como um material a ser seguido, como um modelo. Deixa eu ver o que mais eu coloquei no meu roteirinho aqui. Não tem como não falar daquele livro horroroso com com o Will Smith. Livro não, filme horroroso com o Will Smith. Cara, eu acho que não tem nada a ver com isso aqui, porque, como eu disse, o grande barato desse livro é você mergulhar na solidão humana e naquele profundo amargor que ele sente, aquela angústia de estar sozinho. Vale citar aqui que o livro tem 2 momentos de virada de chave, que é quando ele encontra um cachorro, que é até esse aqui da capa, e quando ele encontra uma mulher. E eu não quero falar mais e dar em detalhes aqui, porque vai estragar a sua experiência com a leitura, vai ser um spoiler, mas esses 2 encontros vão mudar a história e vão virar a chave. Aqui no final do livro tem uma entrevista com o Richard Matheson, muito legal, e ele diz que a ideia dele veio quando ele era adolescente, a ideia para escrever esse livro, né? Ele estava assistindo um filme, Drácula, deixa eu só ver o sobretítulo do livro, o Drácula de Bela Lugosi. E quando ele assistiu esse filme, ele falou, caramba, se um vampiro consegue fazer todo esse estrago na humanidade, imagina se fosse o contrário, se fosse um mundo de vampiros e apenas um humano. Então deu esse clique para ele quando ele era adolescente. E aí, ele escreveu esse livro, o lançamento desse livro se deu quando ele tinha apenas 28 anos. Então, eu imagino que nesse período aí, da adolescência até a escrita desse livro, ele deve ter maturado muitas ideias e lançou esse petardo, esse livraço com apenas 28 anos. Quando o livro foi lançado, quando essa entrevista foi feita, ainda não havia sido lançado o filme do Will Smith, então ele comenta aqui na entrevista que ele tinha expectativa de que fosse bom e tal. Eu queria ver o que ele achou depois. Vamos ver se deve ter alguma nota dele na internet, alguma coisa assim, eu vou até procurar. Eu tinha uma outra coisa para comentar do livro, que era sobre a entrevista também. Lembrei aqui, ó. Ele cita muito ciência nesse livro. Sabe aquelas coisas que são clichê que matam vampiro? A estaca, o crucifixo, o alho. Então, ele usa muito disso aqui, mas ele explica de maneira científica, como se isso fosse real de verdade. Então ele cita que ele tinha um conhecido médico e ele foi estudando, foi pesquisando, passou essas coisas para esse médico que o ajudou a desenvolver essa pseudociência sobre artefatos que são eficazes contra vampiros. Olha, prepare-se para ser transportado para um mundo devastado e enfrentar os horrores que vão espreitar ali na escuridão a cada esquina que ele vira. O livro se passa muito dentro da casa dele, ele sai pouco, e isso pode parecer meio enfadonho, meio chato, mas não é.
O Richard Matheson tem uma habilidade incrível para escrever. E olha, te convido a ler isso aqui e acompanhar a jornada do último homem vivendo em um mundo assolado por vampiros. Você já leu esse livro? Se você curte esse conteúdo aqui, que não é falando de quadrinhos, mas falando de literatura, me diga aí no comentário. Se curtiu o vídeo, deixa o like. E, bom, é isso aí. O livro, como eu disse, a parte gráfica dele é muito bem feita, ele tem algumas pequenas ilustrações aqui no meio, em finais e aberturas de capítulo, tá vendo? Aqui em cima, ó, algo sempre que relaciona ao assunto. E recomendo demais. Um baita de um livro, dividido em partes. Ó. Muito bom mesmo. Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, lançado no Brasil pela editora Aleph. Bom, é isso aí. Um beijo no seu bumbum e até a próxima.